Nossa, eu trabalho com 10 questões, mas não conto cada questão, sobre Platão e Aristóteles. Vai ser a matéria que vai cair no mestrado. Então, eu vou explicar questão por questão aí, para vocês terem embasamento para poder fazer a prova. Beleza? Essas mesmas questões, praticamente, está aí no trabalho. Então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Em qual ano Platão trata da política? Qual obra? Qual obra, né? Isso. Qual obra? Platão vai tratar da política principalmente na República, né? Ele tem uma outra obra política que é posterior, mas na verdade as leis, onde ele vai trabalhar também a questão política. Mas a República, essa palavra de origem latina, na verdade em grego é politeia. Em latim, res publica, pública é coisa do povo, né? Res em latim é coisa. República é coisa do povo. Ele vai refletir sobre a vida social, sobre o poder. E para Platão, na sua obra República, ele vai distinguir 3 tipos de poder, que pode degenerar ou pode se tornar algo benéfico para a sociedade. Para ele, a sociedade deve ser governada por filósofos. Pode ser um filósofo só ou um grupo de filósofos. Por que tem que ser os filósofos que têm que governar segundo Platão? Porque os filósofos estão preocupados com a verdade, com a justiça e com o bem. Eles estão em busca do conhecimento dessas coisas. E somente quem conhece a verdade, a justiça e o bem pode produzir e entregar para o povo a verdade, a justiça e o bem. Agora, quem não sabe nem o que fazer, nem como governar. Então, por isso que o filósofo deveria ser o governante, segundo Platão. Então, ele defende a teoria, nessa obra da República, do rei filósofo, dos reis filósofos. Como que ia funcionar essa sociedade, segundo Platão? Uma sociedade piramidal. Nessa sociedade, ao nascer, as crianças, depois de uma certa idade, aos 7 anos de idade, elas seriam tiradas dos pais. E aí seriam educadas pelo Estado. Dos 7 anos aos 20 anos, eles seriam treinados para se tornar produtivos para a sociedade. E aí eles iam compor a base da pirâmide social. Eles iam ser treinados para trabalhar no comércio, no artesanato e na agricultura, né? Então, dos 7 aos 20 anos, o que eles vão aprender? A ser comerciante, comercializar produtos, aprender noções básicas de matemática para poder fazer os cálculos do comércio, aprender artesanato, fazer calçados, roupas, né? Tecidos, fazer ferramentas, fazer armas, fazer móveis, para aprender o artesanato. E agricultura, plantar, colher e também a pecuária, criar animais. Com 20 anos eles fazem um processo seletivo. Se eles passarem nesse processo seletivo, eles vão para uma segunda categoria, que é a categoria dos guerreiros. Se não passarem, eles vão ficar nessa base da pirâmide aqui. Eles vão ser os responsáveis por produzir tudo aquilo que a cidade, que a sociedade precisa. Aquele que passou vai ficar dos 20 aos 40 anos treinando para ser guerreiro, para proteger a cidade, para proteger a sociedade. Então são 20 anos ali treinando como guerreiro. E aí, aos 40 anos, ele vai fazer um novo processo seletivo. Se ele passar nesse processo seletivo, ele vai entrar para a classe dos filósofos. Se não passar, ele vai ficar como guerreiro. E a função dele como guerreiro é proteger a cidade. Já os filósofos vão viver a sua vida depois dos 40 anos em busca do conhecimento da verdade, da justiça e do bem. Somente aos 60 anos, depois também de fazer uma prova, esses filósofos vão ter a possibilidade de se tornar reis, poderem governar. Então só pode governar depois dos 60 anos, depois de uma vida inteira passando por todas as classes sociais e conhecendo todos os modos de produção, tudo que uma sociedade precisa. E também depois de estudar a verdade, a justiça e o bem. Somente depois disso, o sujeito poderia governar a sociedade, segundo Platão. Aí ele se tornaria um rei filósofo, né? Essa é a ideia dele. Isso, a sociedade ideal para ele. Ideal para ele. Na República, isso. Ele tentou implementar essa sociedade ideal em algumas cidades. Deu ruim pra caramba. Ele, inclusive, numa dessas tentativas, ele deu um B.O. tão grande que ele foi vendido como escravo. A galera queria matar ele, porque ele estava vendendo como escravo, né? Então, o filósofo,
A grande busca dos filósofos é pelo conhecimento, né? Isso. E depois, isso, é a busca pelo conhecimento. Depois dos 60, que ele já tem o conhecimento, aí ele vai poder ser rei, né? Vai poder governar a politeia, ou seja, a cidade. Polis em grego é cidade, né? Então, politeia é a arte de administrar a cidade. Então, a cidade funciona, ou deveria funcionar dessa forma, a cidade perfeita para Platão. E quem deveria governar eram os filósofos. Isso está lá na República. Até que a lógica dele seria legal pelo seguinte, pelo conhecimento, né? Passar pelo processo. Passar por todos, né? Isso, tipo uma fase. Isso, as pessoas só passaram de fase se ela mostrasse aptidão. Isso, exatamente. Todo mundo teria a mesma oportunidade. Ninguém nasceria já rico, poderoso, né, governante. Ninguém teria privilégios nessa sociedade. Aqui homens e mulheres iriam passar pelo mesmo processo, poderiam chegar lá em cima. Todo mundo de forma igual, não teria esse negócio de privilégio. Ninguém nasceria ali já em berço de ouro, né? Agora, a única coisa que eu achei assim, meio radical é tirar as crianças com 7 anos, né? Eu achei ser meio radical. Mas na Grécia Antiga já era comum isso. Em Esparta, por exemplo, com 7 anos, o menino já começava a ser treinado para guerreiro. Ele já abandonava o menino no frio, na floresta, para poder enfrentar os animais ferozes. E aí ele tinha que aprender, inclusive, a roubar. Porque ninguém dava nada para ele. Aí, se ele quisesse garantir o próprio sustento, ele tinha que praticar pelos cursos. Ele tinha que conseguir roubar sem ser pego. Desafio. Isso. Para ele se tornar um grande guerreiro. Porque em Esparta, diferentemente de Atenas eles privilegiavam mais no conhecimento, né? Em Esparta eles eram mais guerreiros. Tem até aquele filme 300 lá que mostra isso. Assistiu? O filme 300, ele mostra uma criança lá passando por esse processo. O Leônidas, que é o líder deles lá. Ele com 7 anos, ele foi tirado dos pais e começou a ser treinado para se tornar um guerreiro. E ele passa pelas provas mais difíceis, para ele se tornar forte, casca grossa, para ser um grande guerreiro. Aqui Platão pensava em outra perspectiva, né? Você só ia aprender a arte da guerra de guerreiro dos 20 aos 40. Antes você ia aprender a produzir, porque a base da sociedade é a produção de riqueza, produção de mercadorias, produção daquilo que vai sustentar a sociedade. Quem sustenta a sociedade com trabalho? A base. Os guerreiros, eles só protegem de guerras, né? Ou daquilo que pode ameaçar a sociedade. E os filósofos governam por quê? Porque têm um conhecimento. Eles vivem em busca do saber do conhecimento, e aí eles vão saber aplicar a verdade, a justiça e o bem e administrar a sociedade. Então essa é a república ou a política ideal para Platão na sua obra. Próxima questão. Para Platão, o mundo sensível, o mundo que percebemos com os sentidos, é como O mundo sensível, como o próprio nome diz, é esse mundo que nós percebemos com os sentidos. Os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Esse mundo aqui no Platão é um mundo de aparência, de ilusão, de sombra. Isso aqui é uma caverna. Mas como a gente nasceu nessa caverna e só viu essa sombra, essa ilusão, a gente acha que essa aqui é uma realidade. Mas para ele essa aqui não é a realidade, pelo contrário, essa aqui é um mundo de aparência, de ilusão, de sombras. A verdadeira realidade está além desse mundo, no mundo das ideias, no mundo perfeito, no mundo inteligível que ele chama, né? Então, para ele esse mundo é um mundo de aparência e de ilusão, é um mundo sensível. Por que é de aparência, de ilusão? Porque tudo é efêmero. Tudo passa, nada permanece. Lá no mundo inteligível, não, tudo é eterno. Lá tudo permanece para sempre. Mas Platão não nega de todo esse mundo. Esse mundo, por mais que seja um mundo de aparência, de ilusão, de sombras, é um mundo, né, com o qual a gente começa a aprender, para que assim possamos vislumbrar a verdadeira realidade, que é o mundo inteligível que está além desse. Esse mundo só pode ser contemplado através da nossa alma, do nosso intelecto, da nossa mente. E é um mundo que a gente vai poder ter acesso depois da morte.
Porque se a gente adquirir o conhecimento, a nossa alma vai se libertar do ciclo de reencarnações que ela foi condenada. A nossa alma habitava o mundo das ideias, mas ela cometeu um pecado e foi expulsa. Aí agora ela tem que pagar os seus pecados, passando por um ciclo de reencarnações, para se purificar e adquirir o conhecimento e assim poder retornar para o mundo das ideias. Então o mundo sensível, esse corpo que nós habitamos, que a nossa alma habita, o corpo é o cárcere, é a prisão da nossa alma. Ela está aqui presa para poder sofrer e pagar os pecados. Mas aí, através do processo de reencarnação, a gente se livra desse corpo e pode retornar com a nossa alma para o mundo das ideias, o mundo inteligente. Próxima questão. A teoria central na filosofia de Platão explica a existência de realidades integradas e perfeitas. É a teoria das ideias, né? Ou das formas perfeitas. É onde está o mundo inteligível. O mundo inteligível rivaliza com o mundo sensível. Platão pediu para que a gente imaginasse indivíduos que nasceram, cresceram e viveram toda a vida deles presos dentro de uma caverna, acorrentados. Atrás deles tem uma fogueira, onde indivíduos passam com objetos projetando sombras numa parede. Então tudo que você viu sua vida inteira foram sombras projetadas numa fogueira em indivíduos com objetos. Um dia, um desses indivíduos consegue se libertar. Mas só que ele ficou prisionado a vida inteira, os membros dele estão atrofiados. Aí ele custa sair da caverna. Muito custo ele sai, mas quando ele sai também, os olhos dele não estavam acostumados com a luminosidade, com o tempo ele fica cego. Mas aí com o tempo ele vai aprendendo a se movimentar e a enxergar. Aí ele vê que o mundo fora da caverna é um mundo muito mais interessante, muito mais verdadeiro do que aquelas ilusões de sombras da caverna. Aí ele tenta voltar para a caverna, para avisar os companheiros dele que aquilo lá não passa de uma ilusão. Quando ele tenta voltar e explicar para eles, ninguém acredita nele. Um fala que ele está louco, de tanto ele tentar importuná-los, eles acabam apelando com ele e matam. Isso aconteceu com Sócrates, né? Sócrates foi mestre de Platão. Sócrates veio mostrar para as pessoas que esse mundo aqui é um mundo de ilusão, um mundo de sombras, que aqui é a caverna, e que existe um outro mundo depois desse, que a nossa alma é imortal, que a nossa verdadeira essência não é o nosso corpo, mas é a nossa alma. É dentro da nossa alma que habita a verdade, a justiça e o bem. Mas só que ninguém compreendeu Sócrates. Disseram que ele estava corrompendo os jovens e ensinando o ateísmo, indo contra a religião. E aí condenaram ele à morte. Jesus também fez algo parecido, né? Ele veio falar que esse mundo aqui é um vale de lágrimas, é um mundo dominado pelo pecado, é um mundo, né, que vai passar. Mas aquele que vivia de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Jesus ensinou, vai viver a vida eterna depois disso. Depois o Santo Agostinho vai fazer essa fusão aí de Platão com o cristianismo, né? Porque tem algumas similaridades. Jesus também fala isso, né? Esse mundo aqui é um vale de lágrimas, é um mundo dominado pelo pecado, é um mundo passageiro. E a gente tem que se preocupar com a nossa alma e com a vida eterna. Próxima questão. E também foi assassinado por causa disso, né? Porque ensinava isso. Sócrates e Jesus também foram assassinados. Aristóteles critica o Platão principalmente em relação a quê? Ele vai criticar a teoria das ideias, né? Para Aristóteles, a verdade não está no outro mundo, está nesse mundo aqui. Mas a gente tem que saber distinguir desse mundo aqui duas coisas diferentes: substância, essência e acidente, aparência. Então a verdade não está na aparência. A aparência é só um acidente. Por isso que ela muda. A aparência muda. E as coisas que mudam, a gente não pode pegar como essenciais, substanciais de alguma coisa. Então você tem que ir além da aparência para conseguir enxergar a essência, que está nesse mundo, não no outro. Para Platão a essência está no outro. Aqui é a ilusão. Para Aristóteles não, a essência está além da aparência. Tem que tomar cuidado com a aparência, porque as aparências enganam. Por isso, ir além das aparências. E inclusive a verdade em grego é isso, é aletheia. A em grego é não. Letéia em grego é véu. Ou seja, para você conhecer a verdade, é preciso você tirar o véu que encobre a realidade.
O véu é a aparência que esconde a essência. A essência é a verdade. Então, para você conhecer as coisas e as pessoas, você tem que ir além das aparências. A aparência é um acidente, é acidental. Então, tira o véu. E aí você poderá conhecer a substância e a essência da realidade, segundo Aristóteles. Não está no outro mundo, está nesse mundo, mas além da aparência. Preciso ir além da aparência, para conhecer a essência das coisas. Isso aí já é Aristóteles. Isso. E ele discorda de Platão. Para Platão, a verdade está no mundo das ideias. Aqui está a ilusão, nesse mundo. Ele discorda com o outro, né? Isso. Ele critica a teoria das ideias. Para ele, a verdade está na própria realidade, não além dessa realidade. Mas, toma cuidado, porque não está na aparência a verdade. A verdade está na essência. Próximo. Qual é o conceito aristotélico que se refere à finalidade ou propósito de uma coisa? Finalidade e propósito de alguma coisa. É a teleologia. Logia em grego é estudo. Teleos em grego é fim, ou finalidade. Então, para Aristóteles, existem 4 causas: causa material, causa formal e causa eficiente e causa final, que é a telos, né? Por exemplo, qual que é a causa material da mesa? É a matéria que ela é feita. Madeira, né? Ferro, plástico. Formal, qual que é a forma da mesa? A forma geométrica dela é retangular, né? Mas a forma para ele é a essência. O que faz da mesa uma mesa e distingue a mesa de todos os outros objetos. A essência é isso. A essência é o que faz de alguma coisa o que ela é. Por exemplo, o ser humano, ele vai dizer que o ser humano, a essência do ser humano é a razão. O homem é um animal racional. Nós temos a parte animal, que compartilha com os animais, mas o que nos distingue dos animais? A razão, a inteligência, que os animais não têm. Então essa é a nossa essência. Nossa essência é a nossa razão. Eficiente, quem fez a mesa? O homem, né? O ser humano, marceneiro, carpinteiro, sei lá, serralheiro. Final, para que serve a mesa? Suporte de objetos, né? A gente usa poucas finalidades, né? Tem gente que dorme na mesa, senta na mesa, né? Então é essa a finalidade da mesa. Então tudo que existe tem 4 causas. O ser humano, composto de carne, né? Pele, osso, né? Matéria orgânica, formal, a essência do ser humano, a razão, eficiente, quem fez? Particularmente, individualmente, cada um de nós, quem fez foi o pai e a mãe. Aí você pode ir para a causa primeira, e para alguns a causa primeira, eficiente de tudo é Deus, né? Deus que fez o universo. E a causa final, para que existe o ser humano? Aí para Aristóteles é a felicidade. Para Tomás de Aquino, que inspira em Aristóteles, a causa final do ser humano é louvar e glorificar a Deus. Porque se foi Deus a causa eficiente, nós temos que retribuir. Nós existimos então para glorificar a Deus. Mas para Aristóteles a causa final é a felicidade. E a felicidade está de acordo com a nossa essência, ou seja, com a nossa razão. Então você só pode ter felicidade como ser humano? Com conhecimento. Porque é a única coisa que satisfaz a nossa essência, é o conhecimento. Porque prazer, dinheiro, essas coisas materiais, isso aí qualquer ser, qualquer animal pode ter. Agora, conhecimento, só o ser humano. Então, por isso que essa é a nossa essência, a nossa ciência e a felicidade nossa está no conhecimento, em satisfazer a nossa razão, no nosso intelecto, né? Próxima questão. Explique a virtude segundo Aristóteles. Virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem.
E o bem para Aristóteles, a virtude está no meio termo. Ele é contra todo e qualquer excesso. Aí a virtude está no meio, ou seja, no equilíbrio. O equilíbrio, né? Isso. Todo excesso ou carência revela um defeito. Você come demais, você engorda. Se você come de menos, você tem problemas de saúde. E todo comportamento humano, quando é em excesso, passa na conta. Quando é de menos, deixa a desejar. Então, em todas as nossas ações, que é a ética, nós iremos ficar sempre no meio termo, no equilíbrio. Aí está a virtude. A virtude está numa vida equilibrada. Por exemplo, a coragem. A coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade. Covarde é aquele que não enfrenta nada. Temerário é aquele que tem coragem em excesso. Aí coloca todo mundo em risco. Sujeito, se tiver uma gangue ali de fora esperando um sujeito, ele vai enfrentar essa gangue sozinho? Isso não é coragem. Isso é loucura. O Rambo, Chuck Norris nos filmes, aquilo lá não é coragem, aquilo ali é insanidade. E só dá certo em filme. Porque ninguém enfrenta o exército sozinho e vence. Aquilo lá é temeridade, é loucura. Não é coragem. Para ele, coragem é você saber calcular os riscos e enfrentar a situação. Agora, se os riscos forem maiores do que você pode enfrentar, não é coragem, é loucura, é temeridade. Aí é uma coragem fora do limite. Ele chama de temeridade. Próxima questão. Segundo Aristóteles, como composta a alma humana? A alma humana é composta de 3 partes. A parte vegetativa, que é uma parte que a gente compartilha com os vegetais. Nasce, cresce, reproduz e morre. Todo vegetal, todo ser vivo, vegetal, tem isso, né? Então a gente tem isso tudo. Tem a parte sensitiva, que a gente compartilha com os animais. Aí é os sentidos. Os animais também têm sentidos, os animais têm visão, audição, tato, paladar e olfato. E tem uma parte da alma que é exclusiva só nossa, né? É a parte intelectiva. É o intelecto, é a inteligência. É a capacidade de raciocinar, de pensar e de produzir conhecimento. Então, essas são as 3 partes da alma. Essas 2 partes aqui, elas são irracionais. Essa parte aqui é racional, intelectiva, né? Então são as 3 partes da alma, segundo Aristóteles. Próxima questão. Explique a doutrina política de Platão. A doutrina política de Platão é essa aqui, que eu expliquei, né? Da república, da cidade ideal. E quem deve governar são os filósofos, bem filósofos. Próximo. Aristóteles desenvolveu a ideia de que o ser humano é um animal político com politicon. O que isso significa? O homem é um animal político. Pode, em grego, é cidade. Ou seja, é um homem social. O homem é um animal social que vive em sociedade. Nós só podemos ser felizes alimentando a nossa razão. Só podemos ser felizes em grupo, em sociedade. Homem nenhum consegue ser feliz sozinho. Por isso é importante a política para a felicidade dos cidadãos. Então, a política é fundamental para Aristóteles para ter uma cidade boa. Porque se viver numa cidade onde nada funciona, tudo é errado, não tem como você ser feliz. Porque até de alguma forma te prejudicar. Então, o homem é um animal racional, tem que buscar um conhecimento para satisfazer sua felicidade, e é um animal político. Ele só pode ser feliz em sociedade. O ser humano não consegue ser feliz sozinho. Ele precisa dos outros para ser feliz, né? Da convivência com os outros. E de uma convivência boa. Se a convivência não for boa, isso vai comprometer a felicidade do ser humano, segundo Aristóteles. Porque ele é um animal social, um animal que vive em sociedade. Próxima questão. E que a teoria das 4 causas de Aristóteles? As 4 causas estão aqui, né? Material, formal, eficiente, final. Matéria,
Forma, quem fez e finalidade. Finalidade é a teleologia, o estudo da finalidade das coisas. Tudo que existe tem uma finalidade. A cadeira é para sentar, a mesa, suporte de objeto, o ser humano para ser feliz. Para Aristóteles, né? Essa é a nossa finalidade. E como que a gente pode ser feliz para Aristóteles? Somente buscando o conhecimento e vivendo em sociedade. Próximo. Acabou? Porque tem como você falar. Porque eu quero tirar uma foto, só para pegar um resumo disso aí. Isso aí é bem interessante. Só pular 1, 2, já. Ah, pôr os números? Os números, Porque na verdade isso é um resumo do que eu fiz aqui, né?